Olá, um ótimo dia para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Vamos aqui dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor. Eu convido todos vocês a pegarem a Bíblia, a Espada do Poder, e abri-la no capítulo 43 do livro do profeta Ezequiel. Já estamos indo para a parte final desse tão importante livro do Antigo Testamento, que tinha tanto a dizer para o povo no passado e também para nós hoje, que vivemos no século XXI. Então, já com as suas Bíblias nas mãos, eu convido você a participar da pregação do Evangelho. Como que você pode participar? Compartilhando essa mensagem nas suas redes sociais. Compartilhando essa mensagem nos seus grupos de amigos, tanto do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Twitter. Então, você pode compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, mais um dia de vida o Senhor nos concedeu. Estamos aqui com a Tua palavra aberta em nossa frente. Vamos começar o dia, Senhor Deus, na Tua presença. Então, nós clamamos pela presença, pelo poder do Espírito Santo hoje em nossas vidas. Ó Deus, quantas coisas ruins estão acontecendo neste mundo. E nós queremos hoje, Senhor Deus, que a Tua palavra entre no nosso coração e faça uma reforma. Que o Senhor possa nos dar sempre uma segunda oportunidade e que nós, Senhor Deus, possamos fazer por merecer essa oportunidade. Ó Deus, abençoe cada filho teu, onde quer que eles estejam. Abençoe, Senhor Deus, a Alaide, lá de Araras, que sempre está, Senhor Deus, estudando a palavra do Senhor conosco, ouvindo essas mensagens. Abençoe, Senhor Deus, a nossa querida Gil, que está lá em Portugal. Abençoe a Girleide, Senhor Deus. Abençoe o irmão Irineu. Abençoe, Senhor Deus, a Rosângela. Abençoe a Edilza. Abençoe o Wilson. Abençoe todos os teus filhos, onde eles estão. Ó Pai, nesse momento nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, nós suplicamos pelo poder do Espírito Santo. Amém. Queridos, hoje o capítulo 46 vai falar aqui, o título é A Glória do Senhor enche o templo. Desde o capítulo 40, 41, 42, os três capítulos, eles formavam um bloco só, que eu expliquei para vocês. Agora, aqui no capítulo 43, ele vai falar agora que a glória de Deus vai retornar. Queridos, sabe quando eu vejo esse capítulo aqui, o capítulo 43, só me dá uma certeza que, apesar de quem o povo era, Deus ainda poderia dar a eles uma segunda oportunidade. É como se Deus estivesse falando para mim e para você, não importa quem você é ou quem você foi no passado, eu sempre vou te dar uma segunda oportunidade. Só que a segunda oportunidade, queridos, para cada um de nós, ela pode inspirar a qualquer momento também. Por quê? Porque, conforme diz, nós não sabemos nem o nosso dia, nem a nossa hora que a gente pode descer ao sepulcro. E conforme diz Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, tudo quanto te fizer, ou tudo quanto te vier a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque quando nós descemos para a sepultura, não há uma segunda chance lá. Muitos têm pregado por aí que lá na sepultura há uma segunda chance. Lá não há uma segunda chance, queridos. Muitos têm pregado aí sobre o purgatório, muitos têm pregado aí que o milênio é uma segunda chance. Não é, queridos, não é uma segunda chance. Porque a Bíblia diz, queridos, que vindo a morte, logo depois da morte, virá, então, a ressurreição, a recompensa. A recompensa pode ser o lago de fogo ou pode ser a vida eterna. Tudo depende de você hoje. Se você hoje deixar a glória de Deus e também inundar você. Então, hoje aqui, queridos, o capítulo 43, a partir dos versos que nós vamos ler aqui, nós não vamos ler todos aqui, tem 27 versos, e eu gostaria que depois você prestasse bastante atenção, principalmente do verso 1 até o verso 9, e depois aqui ele vai falar sobre o altar do holocausto e a consagração do altar. Então, aqui tudo um momento de consagração. Primeiro, enche-se o altar, aliás, enche-se o templo. Depois que enche-se o templo, o altar do holocausto ele precisa ser consagrado, e depois a consagração do altar. Então, dentro do templo tinha esses compartimentos que nós já estudamos também em outros assuntos. Olha aí para a sua Bíblia, então. O tema é A Glória do Senhor enche o templo. Olha só. Então, o homem me levou à porta,
A porta que olha para o Oriente. Observe que sempre tem essa palavra Oriente dentro do livro de Ezequiel. Oriente, queridos, é sempre o lado virado para onde Deus virá, para onde Jesus vai voltar. Do mesmo jeito que ele saiu por essa mesma porta, ele está retornando por essa mesma porta. Talvez pela mesma porta que ele entrou quando ele subiu aos céus, no livro de Atos, capítulo 1, verso 10. Quando ele sobe ao céu, ele vai voltar de lá. Então, ele está dizendo, então o homem me levou à porta, por a porta que olha para o Oriente, e eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus, ou seja, estava retornando a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas. Observe que a glória é uma pessoa. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa dela. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera, está relembrando da visão lá do começo do livro, quando eu vim destruir a cidade, e eram visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. Era semelhante, ele diz. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Essa glória é uma pessoa. Observe que a voz que ouvi, ele diz. Então, ele está falando aqui de um Deus que vai adentrar dentro do templo. Que Deus é esse que entrou dentro do templo, queridos? Você sabe me dizer qual é? Pois é, Jesus Cristo. Por isso que a glória do segundo templo, ela é muito maior do que a glória do primeiro templo. Sabe por quê? Porque não foi uma fumaça, como entrou lá no templo de Salomão, que entraria dentro desse templo. Seria a própria pessoa de Deus, chamada Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava entrando dentro do templo, queridos, que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Ele está dizendo, ele veio e eles não entenderam quem era o Deus de Israel. Sabe o que eles fizeram com o Deus de Israel? O rejeitaram, a ponto de o levarem para a cruz. Deus veio para os seus e os seus não o reconheceram. Vocês estão entendendo, queridos, que Jesus entrou dentro da glória do templo como pessoa. Aliás, entrou como pessoa. A sua glória é uma pessoa. É o próprio caráter dele. É quem ele é. Ele entrou ali no templo e eles o rejeitaram. Hoje Deus quer entrar na sua vida. E só você pode dizer se ele vai realmente comandar a sua vida ou se você vai expulsar ele da sua vida. Só vai depender de você. O que você fará com o homem do Calvário? Ele hoje também quer entrar na sua vida. Ele entrou na vida dos judeus da época e os judeus não quiseram que ele fizesse parte. Jesus veio para mudar algumas coisas na vida deles e eles não aceitaram. Jesus hoje está vindo na sua vida também para mudar algumas coisas da sua vida. E você vai rejeitar ou você vai aceitar. Só depende de você. Por isso que é tão importante estudarmos a palavra do Senhor. Porque o que Ezequiel está vendo aqui não é apenas uma fumaça, queridos. Ezequiel não está vendo uma fumaça entrando no templo. Ezequiel, desculpa, ele está vendo o próprio Deus entrando ali na pessoa de Jesus Cristo. E aí, queridos, o Filho do Homem, verso 7, aliás, verso 6. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim. E o Senhor me disse, Filho do homem, este é o lugar do meu trono. Esta é a minha casa. O lugar das plantas dos meus pés. Onde habitarei? No meio dos filhos de Israel para sempre. Onde eu vou estar ali para sempre. Se o Israel como nação me rejeitar, o Israel como cristianismo não me rejeitará. Se eles rejeitaram, hoje Jesus faz uma pergunta, você também vai rejeitar como os judeus da época rejeitaram? Não são mais uma nação escolhida. Hoje Deus está atrás de você, de indivíduos para salvar. Ele nunca desistiu de indivíduos, mas hoje ele não está para salvar apenas uma nação. Ele está buscando pessoas influenciadoras em cada lugar, em cada lar, em cada canto dessa terra. Ele está buscando essas pessoas. Será você?
E aí, então, a partir do verso 10, verso 18, ele vai falar da consagração do templo, do altar, aliás, do altar, da consagração, do altar dos holocaustos. Ele vai explicar como vai ser e depois ele vai também consagrar o altar. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe ele hoje também inundar o templo do Espírito Santo que é você. Que Deus te abençoe e te guarde e tenha um ótimo dia na presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém.